A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesse momento, com você que está assistindo este vídeo neste momento, que o Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida. Eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico que se encontra no Antigo Testamento, lá em 2 Reis, o capítulo 6, alguns versículos para nossa meditação. Quero examinar esse texto juntamente com vocês. É uma história, um relato da Bíblia, um relato que aconteceu com o profeta Eliseu. Eu quero ler alguns versículos, a partir do versículo 15, capítulo 6, e a partir do versículo 15, para nossa meditação, no nome do Senhor Jesus. Diz assim o texto: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com os cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. É um relato bíblico, histórico, do tempo do profeta Eliseu. Infelizmente, naquela época, muitas nações se levantavam contra o povo de Israel através da guerra. E nessa situação aqui, o texto bíblico diz que o rei da Síria, isso se encontra no versículo 8, diz que o rei da Síria, ele resolveu guerrear, fazer guerra contra Israel. E ele reuniu os seus conselheiros e planejou uma estratégia de guerra contra Israel. E ele diz, ele chegou para os seus conselheiros e disse: nós vamos montar um acampamento em determinado lugar, para que quando o povo de Israel passar, a nação de Israel, nós podemos entrar em guerra contra eles e possamos vencer, pegá-los de surpresa. Só que a Bíblia diz que Eliseu era avisado por Deus. Deus, através do seu grande poder, ele revelava a Eliseu a estratégia do rei da Síria. E ele, como profeta de Israel, que foi chamado para profetizar a Israel, para falar da mensagem de Deus a Israel, para anunciar acerca da vontade de Deus a Israel, ia até o rei de Israel e dizia: olha, evita de passar por determinado lugar, porque o rei da Síria está lá, pronto para atacar o seu exército. E o rei da Síria começou a perceber que algo estava acontecendo de errado, porque todo o plano, toda a estratégia de guerra que ele tinha dava errado. Ele falava assim: vamos montar acampamento em determinado lugar, e ficava esperando o povo de Israel, os soldados de Israel passar, mas eles não passavam. Aí ele reuniu os seus conselheiros e disse: tem uma coisa
de estranho e de errado aqui no nosso meio. Tem algum espião aqui e está informando ao rei de Israel as nossas estratégias de guerra. Aí um dos soldados, um dos conselheiros, disse para o rei da Síria: não é isso não, meu senhor. O que acontece é que lá em Israel existe um profeta e ele revela ao rei de Israel todas as estratégias que o Senhor tem na sua cama. Toda a estratégia que o Senhor tem, que o Senhor elabora no seu próprio quarto. Ele anuncia, ele fica sabendo. E ele anuncia ao rei de Israel. É por isso que está acontecendo isso. Aí o rei da Síria diz: bom, então vamos fazer o seguinte, vamos cercar a cidade aonde este homem está. E vamos acabar com a cidade, vamos acabar com ele, vamos tirar a vida dele. E é nesse contexto que o servo, o moço de Eliseu, se levanta pela manhã e olha em volta da cidade e vê um grande exército com carros e cavalos, um exército numeroso. É nesse contexto que ele grita: ah, meu Senhor, o que faremos? O que vamos fazer agora? O que vai acontecer conosco agora? Visto que estamos cercados por esse grande exército da Síria. Desta vez ele vai invadir a cidade e vai nos matar, tirar a nossa vida. E Eliseu disse: calma, meu rapaz. Fique tranquilo. Não tenha medo. Fique em paz. Porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E o texto bíblico diz que Eliseu orou a Deus. Fez uma oração a Deus, pedindo a Deus para que Deus abrisse os olhos daquele rapaz, do seu servo, para que ele pudesse ver o que realmente estava acontecendo. E o texto bíblico diz que Eliseu orou, e os olhos do rapaz, do moço de Eliseu, do servo de Eliseu, se abriram. E ele viu atrás de Eliseu um número enorme de carros e cavalos de fogo, com fogo. As colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Veja bem que situação extraordinária. Ele viu muitos soldados, cavalos e carros em volta de Eliseu, de fogo ao redor de Eliseu. E Eliseu simplesmente chorou a Deus e disse: Senhor, agora fere de cegueira esses homens. E Deus, mais uma vez, atendeu o pedido de Eliseu. E aos soldados da Síria, os soldados dos arameus, ficaram cegos. E eles não tiveram condição nenhuma de guerrear contra a nação de Israel. Não tiveram condição nenhuma de tirar a vida de Eliseu, por ele ser uma pessoa que era um informante do rei de Israel, dos planos do rei da Síria. E eu quero deixar essa mensagem para você, que neste momento está com medo, que neste momento está apavorado, que neste momento está achando que está só, que nesse momento está perguntando: o que vamos fazer? O que faremos? E eu quero deixar para você essa mensagem. Não tenha medo. Não fique apavorado. Não fique assustado. Porque o nosso Deus, o soberano de Israel, o Deus dos exércitos, o Deus que tudo pode, o Deus soberano, o Deus que preenche os céus e a terra,
ele pode te ajudar. Então, somente se você clamar a ele, como fez Eliseu. Os soldados, os exércitos celestiais estavam atrás de Eliseu, estavam com Eliseu, era um número muito maior. Porque Eliseu tinha uma comunhão com Deus. Tinha um relacionamento sincero com Deus. E por causa disso, ele tinha uma visão espiritual de que Deus estava com ele, que os exércitos celestiais estavam com ele. Que embora o exército dos sírios fosse enorme, os exércitos que estavam com ele, os exércitos celestiais, de carros e de cavalos de fogo, era muito maior, que tinha poder para libertá-lo daquela situação. Não tenha medo. Não fique apavorado. Não fique achando que para você é o fim, que agora a sua vida chegou ao fim, que só lhe resta a morte. Peça a Deus, busque a Deus, invoque o nome de Deus, que com certeza Deus vai estar ao seu lado. E ele e o seu exército celestial é mais poderoso do que qualquer situação que você esteja enfrentando. Não tenha medo da circunstância. Não tenha medo. Não fique apavorado. Não fique se perguntando: o que vamos fazer? O que eu vou fazer? Simplesmente invoque o nome do Senhor e peça para que o Senhor venha ao seu socorro com o seu exército celestial de carros e cavalos de fogo. Ele venha agir na sua vida de maneira extraordinária, através do seu Espírito Santo, através do seu poder, e lhe dê a solução do problema, da adversidade, da luta, daquelas pessoas que se levantam contra você de maneira inesperada. Confie no Senhor. Invoque o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, na sua carta, escreveu que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra potestades espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, existe uma batalha, uma guerra, uma luta espiritual sendo travada. E o inimigo das nossas almas está querendo e está usando pessoas que estão debaixo do seu domínio para nos perseguir, para nos maltratar. Muitas vezes para nos caluniar. Muitas vezes para trazer circunstâncias adversas. Mas tão somente se você confiar no Senhor. O Senhor é poderoso para agir na sua vida, da mesma maneira que agiu na vida de Eliseu e na vida desse rapaz que o servia. Confie nesse Deus Todo-Poderoso. E que o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, abre o seu entendimento, abre a sua visão espiritual, para que você entenda e não fique com medo. Você entenda que Deus é maior do que qualquer circunstância, do que qualquer situação, e pode lhe conceder a vitória. Fique com Deus, com a paz do Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo de Deus, na sua graça perfeita, ilumine o seu coração, em nome de Jesus.